Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para falar do nosso tema 4 na unidade 3. Nós vamos falar hoje da Era Napoleônica e a Independência do Haiti. Então, só para poder dar uma relembrada, no tema 3 nós falamos sobre a Revolução Francesa e que essa revolução ela terminou com um golpe, chamado golpe de 18 de Brumário, onde Napoleão Bonaparte se destacou ali naquele golpe, naquele momento. E aí nós vamos saber o que se deu depois disso. Então vamos lá. Então, o governo de Napoleão vai iniciar a partir desse golpe, o golpe de 18 de Brumário. Então, no governo de Napoleão, ele fez algumas medidas. Ele censurou a imprensa, suprimiu as liberdades individuais políticas, deixando o princípio iluminista de limitação dos poderes do governo e os debates políticos do período revolucionário para trás. Ele continuou a reforma agrária jacobina, incentivou a prosperidade da burguesia e recuperou as finanças ao fundar o Banco da França. Reorganizou os impostos, melhorou a infraestrutura e serviços do país. Prometeu resgatar a segurança e a estabilidade política, social e financeira. Suas vitórias militares na África e o avanço na guerra europeia aumentaram o prestígio do novo líder e a confiança dos franceses. E também criou o Código Civil Napoleônico, em 1804, organizando as leis, regulamentando o direito à propriedade e garantindo a igualdade e confirmando o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Bom, e aí, nesse império, para assegurar o seu poder diante de monarquistas, porque estava ameaçado pela família do rei Luís XVI, que o rei Luís XVI, vocês lembram lá no tema 3, ele foi guilhotinado junto com a sua esposa porque estava sendo acusado de traição à nação, Então ele foi guilhotinado. E Napoleão, quando chega ao poder, é pressionado pela família do rei, porque eles queriam tomar o poder na França. Então ele convocou um plebiscito e tornou-se cônsul vitalício. 2 anos depois, houve uma nova votação e ele foi aclamado imperador. Aí preocupados com a reestruturação política, militar e financeira do país, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia uniram-se e fizeram uma coligação e declararam guerra à França lá em 1803. Por quê? Porque temiam o expansionismo da França, a difusão dos ideais iluministas por toda a Europa, e a Inglaterra temia também um rival na disputa pelos mercados europeus e ultramarinos, porque a França estava crescendo, e ela poderia ser um forte rival aí da Inglaterra. Então Napoleão ampliou seu domínio sobre a Europa Central, formando a Confederação do Reno, decretando a proibição de comércio com a Inglaterra, que chamou de bloqueio continental em 1806. E aí vários países da Europa não podiam comerciar com a Inglaterra. Isso é o chamado bloqueio continental. Mas Portugal e Rússia acabaram rompendo com o bloqueio com a França, porque eles dependiam da Inglaterra e aí não conseguiram romper com ela. E aí romperam com a França e foram invadidos por Napoleão. No entanto, as tropas de Napoleão na Rússia foram aniquiladas em 1812, porque eles entram tranquilo, sem problema nenhum, vão avançando mais para frente, mas encontram plantações queimadas, tudo retirado, e aí sem comida, com extremo inverno,
a tropa deles acabam tendo que se render aos russos, né? Ao exército russo. Em 1805, Napoleão então reúne 16 estados do antigo Sacro Império Romano Germânico e, após derrotar a Prússia, amplia os domínios na Península Itálica e isola a Áustria. Aí tem um mapa falando sobre as conquistas napoleônicas. Tá? Temos lá em verde o território francês em 1789, é o território francês, o Império Francês. Em amarelo, todos os territórios conquistados pela França até 1801. Em rosa, os territórios conquistados até 1812, também pela França, né? Em laranja, os estados aliados da França em 1812. E em roxinho, né? Bem mais escuro aí, os estados em guerra contra a França. Então tem uma grande maioria aí. O governo dos 100 dias e o Congresso de Viena, né? Então, como ele foi derrotado lá com a derrota da campanha militar na Rússia, Napoleão perdeu o apoio dentro da França. E ele então, em março de 1814, a coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia invade Paris. E Napoleão, então, nessa derrota, ele abdica do trono e exila-se na ilha de Elba. E no lugar dele entra o Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI. Aclamado pela população em 1815, né, porque o Luís XVIII dá uma retrocedida em tudo que a França tinha conseguido. Aí eles então querem Napoleão novamente. Então ele foi aclamado em 1815 pela população, e aí ele fugiu do exílio para Paris e iniciou novamente seu governo, só que ele governou só por 100 dias. Aí ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e foi preso na ilha de Santa Helena até sua morte. E os países vencedores se reuniram num congresso chamado Congresso de Viena para retornar à Europa às configurações anteriores de 1789. Então, nesse Congresso de Viena foi criada a Santa Aliança, que era um pacto para garantir a restituição do antigo regime em caso de novas revoluções. Entretanto, esse Congresso de Viena não foi capaz de conter novos movimentos liberais e nacionalistas na Europa e na América. Tá? Então não teve como. Aí nós vamos ver que o Haiti, mais ou menos nesse período aí, o Haiti vai acontecer uma rebelião escrava e vai tornar o Haiti independente. Os espanhóis chegaram à ilha Hispaniola, onde hoje estão Haiti e República Dominicana, em 1492. Porém, tiveram mais interesse em explorar a parte continental da América. Por sua posição geográfica favorável à navegação e ao comércio com a Europa, a França se apossou da parte ocidental da ilha. E em 1697, a Espanha reconheceu a soberania francesa sobre aquela parte da ilha onde foi fundada a colônia de São Domingos. E nesse período os franceses cultivaram café, anil, cacau, algodão e sobretudo cana-de-açúcar, com o uso de mão de obra escrava africana. Os indígenas da colônia foram dizimados por doenças e pela violência dos colonizadores, por isso a população era composta de brancos, negros e mulatos. E aí houve aí um levante dos jacobinos negros. No Haiti ocorreu a única rebelião de africanos escravizados na América, que resultou do fim da escravidão e no primeiro país fundado por ex-escravos fora da África. Em 1791,
a Assembleia Constituinte Francesa aprovou a igualdade de direitos para toda a população de São Domingos, mas manteve a escravidão. Os africanos foram escravizados no norte da colônia, iniciaram uma rebelião destruindo plantações e engenhos, executando os proprietários brancos. Quando os jacobinos aboliram a escravidão nas colônias, o clima revolucionário se disseminou e a rebelião se espalhou por São Domingos. Aí veio um moço chamado François Dominique, que assumiu a liderança das revoltas e morreu em 1803 lutando contra a decisão de Napoleão de restaurar a escravidão. A resistência dos escravos continuou sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines e o exército francês foi expulso da região. A colônia de São Domingos foi proclamada independente e recebeu o nome de Haiti. Dessalines foi coroado imperador em 1804. E aí, em 1804, ele foi restaurado imperador. Nesse período, esse lugar aí, esse Haiti, é um país muito pitoresco, né? É um país também que tem muitos problemas sociais, econômicos, políticos, e ele em 2010 sofreu um terremoto, e nesse terremoto morreu muitas pessoas, morreu 200.000 pessoas e 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. E durante esse terremoto havia uma doutora aqui do nosso país, doutora Zilda Arnes, que ela é fundadora da Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, Pastoral da Criança, e ela estava lá para poder fazer uma palestra sobre esse assunto, que ela era chamada no mundo inteiro para falar sobre esse assunto da pastoral. E aí ocorreu justamente no período que ela estava lá, ocorreu esse terremoto e ela acabou falecendo, né, nesse terremoto. Ela e uma outra freira que estava junto com ela. E hoje tem 2 hospitais no nosso país com o nome dela, que eu conheço, né, que eu sei, uns no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, e o outro em Curitiba, mas me parece que tem um na Paraíba também. E aí o trabalho dela continuou sendo feito, né, por outras pessoas que apoiam essa área da criança, né, daquela criança que é desnutrida, que não tem o que comer em casa. Então a Pastoral da Criança, ela faz esse trabalho para recuperar a saúde das crianças, principalmente as crianças mais pobres, de famílias mais pobres. E aí então, essa é a nossa aula, tá? Estudem bastante, leiam mais. Se quiser voltar na aula do tema 3, é só entrar lá no nosso canal da História, tá? Está lá o vídeo das aulas anteriores também. E aí, fiquem com Deus e até a próxima.